Olá, boa tarde a todos. Vamos dar início na nossa tarde de hoje sobre palestras dos nossos egressos do programa de pós-graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental. Então, hoje nós vamos ter 3 palestras, três palestrantes egressos do programa. A primeira vai ser a Fernanda Monicelli, depois nós temos o Eric Bull e, para finalizar, o Pedro Câmara Silva, que vai, então, vamos nos abrilhantar na nossa tarde de hoje. São 3 trabalhos feitos, realizados no programa de pós-graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental. Os 3 trabalhos estão já publicados ou quase aceitos. Então, são 3 trabalhos de excelência que foram realizados no programa e está aí para vocês se inspirarem também, de que vocês também podem seguir esse caminho, esse caminho de sucesso que nem esses nossos egressos. Tá? Fernanda, você se apresente, pode começar a compartilhar essa tela. A Fernanda Monicelli defendeu o mestrado em 2020 e ganhou o prêmio de melhor dissertação em 2020. Então, Fernanda, por favor, a palavra é toda sua. Boa tarde, gente. Eu vou falar aqui um pouquinho rapidinho do tema e aí eu me apresento melhor. Boa tarde para todo mundo. Obrigada, Vanessa, pelo convite, primeiro, Eu sei que foi aí fruto da melhor dissertação, mas mesmo assim, obrigada pelo convite. E o tema da minha palestra eu resolvi, que vai ser mais uma conversa, Estamos em casa aqui, todo mundo. Eu resolvi colocar o título, do meu artigo, mas eu vou falar um pouquinho também da minha experiência no mestrado. E aí o título, dessa conversa, dessa palestra, é Potencial de Absorção de Fósforo de Materiais Adsorventes Naturais da Região Semiárida do Brasil para Controle da Eutrofização. Então, esse aqui foi o artigo que foi submetido na revista Acta Liminológica Brasiliense, como eu, como primeira autora, e as minhas orientadoras, professora Fabiana Araújo, professora Karina Patrícia e a professora Vanessa Becker, que foi a minha orientadora do mestrado e continua sendo agora no doutorado, Então, falando um pouquinho de mim, só para contextualizar aqui a minha formação, eu sou técnica em controle ambiental e gestora ambiental pelo IFRN, então a minha base vem do Instituto Federal. E aí lá, eu fui apresentada ao PPGESA pelo professor André Calado, que era professor do programa, e ele falava bastante do programa, e eu resolvi tentar aí o mestrado, e entrei em 2018, e finalizei no ano passado, como a Vanessa já falou. Também no ano passado, no finalzinho do mestrado, eu resolvi tentar o doutorado, vai que eu passava, vai que dava certo, e deu certo, mas também não foi na dor, eu estudei muito, estudei bastante, me dediquei bastante para passar. E aí, defendi em fevereiro e em março já entrei no doutorado na ecologia pela UFRN, um pouco diferente, Mas eu vou falar também um pouquinho disso, da gente ir se abrindo a novos olhares e novos caminhos. Então, entrando aqui definitivamente no artigo, primeiramente é importante que a gente saiba o que é eutrofização. A eutrofização, ela consiste no aumento da produtividade primária por conta da introdução de nutrientes, como o nitrogênio e o fósforo, em especial o fósforo, que geralmente é o nutriente mais limitante e faz com que haja aí o crescimento dessa biomassa algal. Como as principais consequências da eutrofização, nós temos o aumento da turbidez, aí a proliferação de cianobactérias que são potencialmente tóxicas, a diminuição do oxigênio dissolvido e a mortandade de peixes. Esse fósforo, ele pode chegar ao nosso lago, ao manancial, de várias formas, de formas naturais, através das rochas fosfatadas, por exemplo, mas também através de fontes antrópicas, como o despejo de esgotos, de indústria, pecuária, agricultura. E esse fósforo, uma vez dentro do lago, ele não é retirado, ele continua sendo ciclado aí através do processo de fertilização interna. Então, para que a gente consiga mitigar e cessar todo esse processo de eutrofização, a gente precisa não só fechar as fontes externas, como eu falei, como também cessar a fertilização interna,
para que esse ciclo, né, de liberação de fósforo, ele pare. Então, para isso, para melhorar e mitigar a eutrofização, existem diversas técnicas, físicas, químicas, biológicas, enfim. Dentre as técnicas químicas, tem ganhado destaque aí a geoengenharia, que vai ter por objetivo manipular o ciclo biogeoquímico do fósforo. Como, por exemplo, né? Por exemplo, a gente vai colocar aqui um material, um coagulante e um adsorvente. Esse material, ele vai, né, sedimentar, e aí o fósforo que está presente no sedimento, através, por exemplo, da mineralização da matéria orgânica que estava nesse sedimento, enfim. Então, todo esse fósforo que está aqui presente, ele não vai conseguir mais retornar para a coluna d'água e alimentar aquele ciclo da fertilização interna. O adsorvente, junto com o coagulante, ele vai formar aqui esse capeamento, fazendo com que o fósforo aqui presente ele não retorne. E aí a gente consegue com que o lago ele volte ao seu estado de águas claras mais rapidamente. Pode ser que o lago consiga voltar a esse estágio sozinho? Pode ser, mas isso ia demorar, assim, muitos anos. Então, a geoengenharia, ela faz com que esse processo ele seja mais rápido, muito mais rápido. Para isso, a geoengenharia ela vai utilizar, né, pode utilizar de adsorventes de fase sólida. Eles podem ser minerais ou materiais naturais, materiais produzidos, argila mineral ou solo modificados e subprodutos de mineração, processamento, mineral industrial. Então, como a gente viu, né, os materiais naturais eles estão aqui dentro, são uma dessas classes, e é neles que a gente vai focar. Mas antes disso, a gente precisa entender um pouquinho sobre o processo de sorção. Apesar de a gente falar muito de adsorção, quando a gente fala disso aqui, né, a gente está falando, na verdade, do processo de sorção, que vai englobar outros processos e outros mecanismos. Então, a sorção ela é um dos mecanismos de remoção de fósforo, que consiste na transferência, né, dos íons do fosfato entre a solução e o meio sólido, que no nosso caso vai ser o adsorvente. E aí, dentro da sorção, existe o processo de adsorção, o processo de polimerização e o processo de precipitação. O processo de adsorção, ele é realmente uma ligação eletrostática aqui, ó. Vão ter as cargas positivas no material, certo? E aí vai se ligar as cargas negativas do fosfato. Então, a gente vai ter essa ligação química mesmo, eletrostática. Com relação à precipitação, a gente vai haver, né, a precipitação de íons que estavam presentes nesse material adsorvente, com fosfato. Então, o cálcio que estava aqui vai precipitar junto com o fosfato, o ferro, o alumínio, o manganês, o magnésio, enfim. Então, esses processos aqui fazem parte da sorção. E tem também a polimerização, que é a formação de grandes cadeias aí de polímeros dentro desse processo. Mas o material que a gente utilizou não vai fomentar a polimerização, né? Ele pode fomentar aí a dissorção e a precipitação. Então, em especial, os reservatórios do semiárido tropical, eles são mais vulneráveis à eutrofização, devido a algumas características que eles possuem, como elevadas temperaturas, alta taxa de evapotranspiração, solos rasos e também a presença e a ocorrência de secas. Então, tudo isso é um ambiente aí mais que perfeito para a eutrofização e a proliferação de cianobactérias, como a gente pode ver aqui nessas fotos do reservatório Gargalheiras. Então, os solos do semiárido, né, eles também têm algumas características diferentes dos solos das demais regiões do Brasil, assim como seus reservatórios, né? Então, os solos do semiárido, eles são solos pouco desenvolvidos, certo? São solos jovens, têm texturas arenosas, por isso, né? Se eles são pouco desenvolvidos, significa que eles sofreram menos ação do intemperismo e eles vão ser mais arenosos, vão ter pH alcalino, vão ser saturados por bases, vão ter pouco alumínio e ferro e vão ter aí a prevalência de minerais primários e argilas 2:1. Por quê? No processo, né, de intemperismo, a gente vai falar um pouquinho disso também, mas nesse processo os minerais eles chegam com 2 porções de silício para 1 de alumínio. Então o intemperismo ele vai quebrando esses minerais, né, até que eles cheguem às argilas aí aos óxidos, certo? Então os minerais primários eles são minerais mesmo de solos pouco desenvolvidos que tiveram a pouca ação do intemperismo. E todos esses fatores aqui, eles vão influenciar no processo de sorção,
como também o pH do solo e da água, o teor de matéria orgânica e de substâncias úmicas, o teor de argila e os cátions do complexo sortivo do solo e também da água. Então, diante de tudo isso, o objetivo do trabalho foi avaliar o potencial de absorção de fosfato de 3 adsorventes naturais e comparar com o adsorvente de eficiência comprovada, e, além disso, testar o efeito das substâncias úmicas sobre esse processo de absorção. Então, a gente utilizou, saiu um errinho aqui, não mostrar logo todos. A gente utilizou esses materiais aqui, 3 materiais naturais, que foram provenientes aí de 3 cidades diferentes do semiárido do Rio Grande do Norte, o luvissolo crômico, que foi da cidade de Cruzeta, o rejeito de xelita, que foi de uma mineração proveniente lá de Currais Novos, e o planossolo áprico, que foi proveniente da cidade de Santa Cruz. E, como eu falei, a gente vai comparar esses solos, né, com a bentonita modificada com lantânio, que é um adsorvente modificado, que já tem aí sua eficiência comprovada por vários estudos. Mas que, por sua vez, é um adsorvente muito caro, que pode, em especial aqui no nosso país, inviabilizar a sua utilização. Então, como uma alternativa mais barata, também, né, a gente utilizou e foi investigar aí os solos naturais. Os adsorventes, na verdade, porque o rejeito não é um solo. Então, a nossa metodologia, como foi que a gente fez, né? A gente fez, vou falar rapidamente, a gente utilizou aí dos testes de adsorção, nós pegamos fosfato, né, e diluímos em 10 concentrações diferentes, de 1 até 70, no pH 8, que é o pH dos nossos reservatórios, pH médio, em um ambiente com ordem maior, que 6 miligramas por litro, e pegamos essa água, né, de diferentes concentrações e colocamos em tubos FAL com 50 ml da solução e 0,1 grama do adsorvente. Colocamos para agitar por 24 horas, depois centrifugamos e fomos medir pH, OD, fósforo reativo solúvel e absorbância 254, que é uma medida indireta de substâncias úmicas. Então, a partir dessa concentração, né, do que tinha, do fósforo que tinha antes, do fósforo que tinha depois, a gente conseguiu fazer cálculos aí de isotermas de adsorção de Langmuir e Freundlich, mas eu trouxe aqui só de Langmuir, para ficar mais focadinho aí para vocês. E a gente calculou isso no R. Então, antes de tudo, a gente precisa entender, né, e conhecer os materiais adsorventes que a gente estava utilizando, porque a gente foi bem às cegas. Pegamos o material sem ter noção de como ele era, do que tinha nele, então a gente precisou primeiro fazer essa caracterização para entender o que era que tinha nesses solos, nesses materiais. Então, eu queria chamar a atenção primeiro aqui, né, tá em inglês porque eu peguei do artigo, na granulometria, areia, silt e argila, que a gente pode ver que o rejeito e o luvissolo, eles tinham muita areia, certo? E não tinha tanta argila. Quem tinha mais argila era o planossolo e, obviamente, a bentonita modificada com lantânio. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse dado vai ser importante mais para frente, tá? Os pHs dos nossos solos são de neutro a levemente alcalino, e a matéria orgânica, o planossolo, ele possui aí bastante matéria orgânica, e o luvissolo também possui matéria orgânica em sua composição. Então, em relação à qualidade dessa argila, aqui a gente está falando de fração, né, do tamanho do grão. Com relação ao tipo de mineral que estava presente nessa fração, a gente teve que aí no planossolo e no luvissolo estavam os minerais de mica, caulinita, goetita e hematita. No rejeito estava vermiculita e gipsita e a esmectita na bentonita modificada com lantânio. A esmectita a bentonita, aliás, é um tipo de esmectita. Então, dentro também desses materiais existiam aí, né, bases como o cálcio, como a gente pode ver aqui que o rejeito tinha muito, e o planossolo muito cálcio, magnésio, ferro, que o luvissolo ele possui bastante ferro, assim como o planossolo, e também tinha fósforo dentro desses solos. O luvissolo ele tinha um alto valor aqui de fósforo, como também o planossolo. Já a bentonita e o rejeito não tinham, não foi detectável a presença de fósforo. Entrando nos nossos resultados, a gente primeiro colocou esses resultados em porcentagem de remoção, para que a gente pudesse ver de maneira geral como esses solos se comportaram. Então, a gente pode ver aqui que até a concentração de 20, eles conseguiram remover aí por volta de 40% a 60% do fósforo presente, tá?
Então, mas de maneira geral, todos os materiais naturais, eles se caracterizaram como bons adsorventes de fosfato. Se a gente comparar aqui com o material modificado, né, a eficiência dele é 99%, mas se a gente está falando de um material natural, essa eficiência de remoção já é muito boa. E aí a remoção foi entre 40% e 60%, até 20 miligramas, né, como a gente viu, e essas concentrações são muito altas para os corpos hídricos, certo? A gente não está falando de micrograma, a gente está falando de miligrama por litro, tá? Por exemplo, reservatórios bastante eutrofizados aí, que já tem outros estudos no nosso grupo, mostram que valores máximos e médios dos nossos reservatórios têm aí no máximo 800 microgramas. Então, não chega nem a nossa primeira concentração, tá? Que é 1 miligrama. Então, se esses materiais conseguissem remover, né, 60% ou 40% disso aqui, já seria de bom tamanho. E aí, entrando nas isotermas de adsorção, como eu falei para vocês, eu trouxe só de Langmuir, por quê? Porque o meu trabalho ele mostra que a isoterma de Freundlich, ela não se adequou bem aos nossos... Aliás, os nossos dados não se adequaram bem às isotermas de Freundlich. Então, já para trazer mais focadinho para vocês, eu trouxe só de Langmuir. A de Langmuir, ela vai nos dar um Q, certo? Que é a capacidade de adsorção em miligramas por grama. Como assim? Isso quer dizer que o Luvisolo, 1 grama de Luvisolo, vai conseguir absorver 17,5 miligramas de fosfato, tá? Do rejeito 8,3, do Planosolo 7,7 e da LMB 16. Por isso que a gente precisa colocar em concentrações tão altas e fazer esse tipo de isoterma para que a gente encontre essa capacidade máxima, tá? Isso não significa que se eu colocar lá vai dissolver isso, não. Isso aqui é a capacidade máxima. E aí a gente acredita que essa aqui do Luvisolo, como a gente pode ver aqui, ela está superestimada. Primeiro porque ela não forma uma curva, né? Ela praticamente forma uma reta. Então a gente acredita que esse valor aqui ele está superestimado, apesar de ter dado estatisticamente significativo. Diferente das outras que a gente pode ver que realmente ele vai ficando mais curvilíneo. E a LMB, ela realmente forma mesmo a isoterma mais perfeitinha, digamos assim, tá? Então, com relação à isoterma de Langmuir, a gente pode ver que os adsorventes, eles se adequaram, e essa isoterma, ela predispõe à adsorção em monocamada, a adsorção superficial, ou seja, que esse material ele vai absorver até o seu máximo, até que não tenha mais espaços dentro daquele solo, né, para ser absorvidos, tá? Que essa absorção ela vai ocorrer, então, até ser atingido um equilíbrio. Então, os adsorventes naturais do semiárido tropical, eles possuem aquelas características que eu tinha falado lá no início para vocês. Eles são pouco desenvolvidos e rasos, porque são solos jovens, certo? Porque eles sofreram menos ação do intemperismo. E por serem solos jovens, eles vão ter mais areia, menos argila. Lembra que eu mostrei lá, né, que tem teores de areias elevadas e teores de argila menores. Por conta dessa menor intensidade do intemperismo químico. Por quê? Porque chove pouco no semiárido. Então, não tem como a ação, né, do intemperismo da água aí agir nesses solos, porque a quantidade de chuva é pequena, tá? Então, também por isso, por serem solos jovens, eles vão ter esses valores de pH próximos à alcalinidade, como eu mostrei para vocês, e esses valores de pH, eles vão aí ajudar na dissociação das bases, certo? Que podem se ligar com fosfato através da precipitação. E também faz com que esses solos possuam uma alta saturação e soma de bases de cálcio e magnésio, como eu também mostrei para vocês nos nossos resultados. Então, o que de diferente que o meu trabalho trouxe aí, além dessa questão dos solos naturais? De maneira geral, as pessoas sempre acreditavam que estava ocorrendo a adsorção, a ligação eletrostática, né? Só que a gente foi percebendo que não necessariamente era o que estava acontecendo com os nossos solos, porque eles tinham pouca argila, então é a argila que vai ter mais área superficial, né? E tinham muitas bases. Então, a adsorção e a precipitação, elas não são diferenciadas pelos nossos modelos, tanto de Langmuir quanto de Freundlich, tá? A gente não consegue dizer se aquilo ali é realmente uma isoterma de adsorção, é uma isoterma de sorção, tá? A gente não consegue identificar o que é a adsorção e o que é a precipitação. E os nossos solos tinham menos teores de argila. Então, como a gente pode ver aqui, por exemplo, né? Quando a gente tem um material maior, ele vai ter uma área específica menor. Se esse material, por exemplo, ele vai diminuindo, né? Vai se fracionando aí, virando frações menores, vai fazendo com que esse material ele tenha uma maior área superficial
e consiga absorver mais, né? Tem mais espaços para que o fosfato se ligue. Que não foi o nosso caso, a gente tinha baixos teores de argila. Então, a adsorção é um mecanismo de superfície, e talvez por isso, né, um dos motivos que a gente acredita que ela foi pouco importante nos absorventes do semiárido. E é um comportamento comum. Quando a gente chegou na literatura, a gente viu que, na verdade, os solos que tinham maiores valores aí, né, de capacidade de adsorção de fosfato, maiores valores de Q, eram solos mais jovens e com elevados teores de cálcio. E em pHs alcalinos, como eu falei para vocês, nessas bases elas vão se dissociar do solo com mais intensidade, favorecendo o processo de precipitação. Então, além de tudo, né, a gente também acredita que o processo de precipitação ele foi dominante nos nossos solos. E a gente vai entender mais ainda aqui, né? O rejeito ele teve a maior capacidade de adsorção entre os naturais, pressupondo que realmente aquele valor do luvissolo estava elevado, né? Não tinha chegado no equilíbrio, então ele está superestimado. Então, o rejeito, ele tinha uma pequena quantidade de argila, mas ele tinha muito silt, né? E o silt, ele também tem algumas cargas superficiais. Então, pode ter contribuído nesse processo. Qual era a mineralogia dessa fração argila, mesmo que pequena? Era de argilas vermicolitas, que são argilas de alta atividade, argilas 2:1, certo? Ou seja, 2 partes de silício para 1 de alumínio. E é uma argila expansiva. Então, ela tem esse espacinho pequeno aqui, mas quando ela entra em contato com água, ela se abre e esses poros, né, esses espaços que foram abertos, o fosfato ele pode entrar para conseguir ser absorvido. Mas essa quantidade de vermiculita, né, ela era pequena. Mas a gente acredita que mesmo assim ela foi importante para dar, para somar no alto potencial de absorção pelo rejeito de mineração. Além disso, ele tinha maior quantidade aí de cálcio, uma grande quantidade de cálcio, que forneceu a esse material uma alta capacidade de troca catiônica, e a gente acredita, então, que houve bastante aí a precipitação do fosfato com cálcio e com magnésio. Com relação à ligação com cálcio, é importante a gente destacar que nos nossos ambientes de pH 8, lembra que eu também falei, né? Essas ligações elas vão ser mais estáveis. Como assim? Em um ambiente alcalino, a ligação de fosfato de cálcio, ele não vai, provavelmente, né, não vai se dissociar. Qual é o ambiente que o fosfato de cálcio vai conseguir se dissociar? Em ambientes ácidos, com pH menor que 5, que não é o que a gente encontra no nosso estado, por conta também do processo de eutrofização. Então, essa ligação do fosfato de cálcio é uma ligação mais estável, que é mais difícil de ser desfeita, fazendo com que o rejeito ele tenha uma absorção mais prolongada. E também o rejeito não tinha a presença de matéria orgânica, né? Eu mostrei também para vocês. E quando a gente leu aí o indicativo de substâncias úmicas, também não havia a presença desse material, de substâncias úmicas. Mas também é importante ressaltar aqui que, por ser um rejeito de mineração, existe a presença de metais pesados. E nós não sabemos se esses metais foram liberados ou serão liberados ou não. Então, a gente também indica que seja feito um estudo aí de fracionamento e de liberação desses metais pesados. Com relação ao planossolo, o planossolo ele também tinha valores de cálcio e magnésio não tão elevados quanto o rejeito, mas tinha, né? O que conferiu a ele uma alta capacidade de troca catiônica e também havia ferro disponível. A mineralogia do planossolo ela foi aí de maioria de mica e caulinita, que a mica ela é um mineral primário, ou seja, dentro do processo de intemperismo, ele é uma das primeiras, então não tem muita carga superficial. E a caulinita é um mineral 1:1 que também não vai ter uma alta troca aí com o ambiente, é uma argila de baixa atividade. Mas, entretanto, havia a presença também de goetita e hematita, que, passei direto, pessoal. Aqui. Havia também a presença de goetita e hematita, que são hidróxidos de ferro e alumínio, que contribui aqui, né, a presença de ferro disponível, provavelmente é devido já a essa presença do material argiloso, do mineral goetita e hematita. E a gente acredita que pode ter sido a absorção do planossolo, pode ter acontecido tanto pela precipitação com cálcio e magnésio, quanto com relação mesmo ao pequeno teor de goetita e hematita. Mas é importante falar que o ferro disponível, ligado ao fósforo,
ele pode aí se dissociar mais facilmente nos nossos ambientes. Por quê? Porque em ambientes anóxicos, ou seja, com ausência de oxigênio, o ferro ele vai se desligar, ele vai se desligar do fósforo, né? E aí a gente não vai fazer com que esse fósforo fique preso, voltando a estar disponível no ambiente, tá? O Luvisol ele foi bem semelhante à absorção pelo Luvisol, a gente acredita que aconteceu de forma semelhante ao Planosolo. Ele removeu o fosfato, mas não teve nenhuma absorção, não é significativa a palavra, em equilíbrio. A mineralogia, do mesmo jeito, também era formada por microcalenita, ou seja, minerais que não propiciam a absorção. E também havia goetita e hematita com maiores valores de ferro disponível. Então, a gente acredita que a absorção do Luvisol e do Planosolo ocorreu da mesma forma para os dois. Então, com relação às substâncias úmicas, nós também retiramos a matéria orgânica, pegamos esses solos, levamos para a mufla por 3 horas e retiramos a matéria orgânica. Então, a gente fez novos testes de adsorção do mesmo jeito, com esse solo tratado, que a gente chamou de tratado, né? E a gente chegou aos seguintes resultados. 11,1 para o Luvisolo e 22,3 para o Planosolo, né? A capacidade de adsorção. Olhando aqui a isoterma, esse primeiro aqui é o Luvisolo, a gente pode ver que houve uma redução, né, da sua capacidade, e com relação ao Planosolo, houve um aumento da sua capacidade, certo? Mas é importante também que a gente veja que antes o Luvisolo estava superestimado, então a gente não tem como afirmar que realmente isso aconteceu aqui no Luvisolo. No Planosolo não, houve realmente um aumento. Então, a absorção após a liberação das substâncias úmicas. De maneira geral, as substâncias úmicas, elas compõem a maior parte da matéria orgânica, tá? E aí, o que as substâncias úmicas fazem? Elas vão ocupar o lugar que deveria ser ocupado pelo fosfato. A gente tem aqui o argila mineral, né, com suas cargas positivas na superfície, e aí o fosfato ele não consegue chegar, porque as substâncias úmicas, elas estão aqui tomando o lugar do fosfato. Então, há uma competição entre essas substâncias, porque as substâncias úmicas também possuem cargas negativas, assim como o fosfato. E também podem precipitar. As substâncias úmicas, além de tomarem lugar na dissolção, também podem tomar lugar na precipitação, precipitando aí com os compostos. Então, com a redução da matéria orgânica, a dissolção ela foi potencializada para o Planosolo. E para o Luvisolo a gente não pode afirmar. Então, como conclusões, a gente tem que o potencial de absorção dos 3 adsorventes naturais do semiárido foi alto, que o processo de precipitação ele foi provavelmente o principal mecanismo de absorção, sendo mais expressivo que o da adsorção. A mineralogia da argila ela foi mais importante que a sua quantidade no processo, que o rejeito de scheelite ele foi o material absorvente mais promissor, devido à sua alta capacidade de absorção, seu baixo teor de matéria orgânica, né, e suas ligações com o cálcio. Mas testes de liberação e fracionamento dos metais pesados precisam ser feitos antes que a gente teste ele em outros ambientes. E para o Planosolo, a redução das substâncias úmicas aumentou o processo de absorção de fósforo. Então, queria só agradecer, né, ao PPGESA, ao FRN, à CAPES pela bolsa e, em especial, aos 2 grupos de pesquisa que eu tive o prazer de fazer parte, mas que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é o ELISA e o LabSolo, porque a seguir eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência no mestrado. Quando eu estava aí, né, do outro lado, não faz muito tempo, participei também, né, dessa parte de seminários, e uma das coisas mais legais para mim não foi os trabalhos X, trabalho Y, mas as experiências que as pessoas falaram que viveram, né? Então, por isso, eu resolvi trazer um pouquinho de como foi essa minha experiência. Então, eu participei, como eu falei, né, de 2 grupos aí, o meu grupo mesmo é o ELISA, mas a Karina me acolheu muito bem lá no LabSolo, porque eu precisava conhecer, né, de pedologia, de mineralogia. Então, a gente não teria conseguido fazer isso sem o LabSolo, né, sem esse acolhimento. Então, eu coletei solo, coletei água, fiz análise de água, fiz análise de solo. Então, eu pude estar aí em 2 mundos e aprender muito sobre as 2 coisas. Foi muito cansativo, passei uns 8 meses no laboratório, dava tudo errado, voltava. Olha, a gente publicou um pH, mas eu testei 3 pHs diferentes, testei 5 solos, 6 solos, entraram 4. Então, assim, a gente fez muita coisa, as coisas não iam dando certo, a gente ia repetindo, mas, enfim, faz parte do processo.
Infelizmente, faz parte do processo. Se deu certo de primeira é porque está errado, porque não é o comum. E aí, fiz estágio de docência. Eu sei que vocês não têm bolsa e vocês não são obrigados a fazer estágio de docência, mas eu indico fortemente que vocês façam. Foi uma experiência... O Ryan até aqui, inclusive. Foi uma experiência muito positiva para mim. Eu aprendi muito enquanto aluna e enquanto docente, né, para ter essa experiência. Eu sei que nem todo mundo quer ser professor, mas eu quero. Então, para mim, foi muito válido. Estar contando em concurso público agora. Então, é importante. Se você quer, faça um estágio, faça 2. Eu era obrigada a fazer um, eu fiz 2. Então, ajuda bastante e a gente aprende muito. Participei de congressos e aqui eu também preciso destacar a importância da bolsa nesse momento. Eu sei que vocês não têm e que para vocês não vai ser do mesmo jeito, porque vocês não vão ter essa disponibilidade nem esse dinheiro, né, de ir para congresso, de viajar, enfim. Mas para mim foi muito rico poder participar. Aqui foi no CBL, eu nunca fiquei tão nervosa na minha vida quanto eu fiquei nesse momento aqui, porque estava aquela galera que a gente lê, que a gente cita nos trabalhos, eles estavam lá me assistindo. Então eu fiquei muito nervosa, muito nervosa. Era uma, tipo assim, sortuda, o maior auditório com o povo que eu mais admirava, então eu fiquei muito nervosa. Inclusive, paguei um dos maiores micos da minha vida, que foi um dos caras aí que eu mais leio, me fazer uma pergunta em inglês e eu fiquei tão nervosa que eu não entendi nada. Aí no final eu tive que ir com Fabiana para ela me ajudar e a gente tentar conversar, mas deu certo. Então foi uma experiência muito rica para mim, isso que também foi um outro congresso que eu participei em Campina Grande. E aí eu queria falar um pouquinho também sobre experiências pessoais, né? Essa aqui é a minha turma de mestrado, meus colegas que entraram junto comigo. Então, eles foram também essenciais para mim. Sem a nossa união, eu não teria conseguido passar pelo processo das disciplinas. Provavelmente eu tinha tirado um D e sido expulsa. Então, eles me ajudaram muito. A gente era unido, né? A gente estudava junto, sofria junto, fazia São João junto. Então, foi muito importante. Então, se unam também enquanto turma, isso faz muita diferença. E os meus grupos de pesquisa, né? Primeiro, o LabSolo, como eu falei, a Karina ela me acolheu muito bem, as meninas, Gil, Ana Paula, enfim, só amor por esse grupo. E o Elisa, que é uma família, então, se vocês têm um grupo de pesquisa, ou mesmo que vocês não tenham, né? Vocês têm um orientador, tem outra pessoa junto com você, então foi essencial para mim. Sem o Elisa, eu não teria conseguido fazer nada. Então, a gente não tem um espírito competitivo, pelo contrário, a gente, enquanto grupo, a gente se une porque a gente quer o crescimento um do outro. Então, sem uma rede de apoio, a gente não consegue. E por falar em rede de apoio, para finalizar, a minha rede de apoio. Então, eu sei que é muito difícil, vocês precisam sim ter alguém com quem contar, mesmo que as pessoas não entendam nada que você está falando, mas você vai precisar desabafar naquele dia ruim que você teve, tá? Faz parte. E, por fim, eu queria só agradecer, né, todo mundo aí que me ouviu, e deixar essa palavrinha aí que vem me perseguindo ultimamente, que é a resiliência. Sejam resilientes. Vai dar tudo errado, mas uma hora vai dar tudo certo, e vocês vão conseguir. E é isso, gente. Qualquer coisa aí, perguntem. Muito obrigada, Fernanda. E agora eu vou abrir para perguntas, né? Eu gostaria que vocês participassem mesmo, que é legal esse momento também. Quem é que gostaria de começar a fazer pergunta para a Fernanda? Fiquem à vontade aí. Alguém? Pois não, Rayane, pode falar. Tem que ligar a câmera? Não precisa. Olha, seria legal, né, para ela ver você perguntando. Seria bom, mas... Tá certo. Tá aqui. Eu queria saber quais foram os outros tipos de solo que você testou, porque você disse que parece que foi 7, né? E aí ficaram 4. Isso, a gente testou também um solo lá de Caicó e um solo de Extremoz, um latossolo, mas ele era tão arenoso, que não absorvia nada. Era a água passando por areia mesmo, não filtrava nada. Então, assim, a gente nem conseguiu gerar um resultado. E aí a gente retirou. E o solo de Caicó, acho que a gente nem chegou nessa fase muito de identificar. Ele era até um pouco ardiloso, mas ele chegou a um potencial bem mais baixo, de acho que foi 3 miligramas. E aí, como eu tive que repetir tudo, a gente disse, não, vamos focar nos melhores, para não ter que ficar repetindo. E aí a gente não utilizou o solo de Caicó, mas foram esses 2 solos. Sim, tá certo. Você não usou de cruzeta também? Não testou também?
É o Luvisolo, Ah, do tá. Cruzeta. Isso. Uhum. Alguém mais? Eu tenho uma pergunta só para, na verdade, é uma pergunta que talvez alguém esteja se perguntando e não quer perguntar. Na verdade, são duas perguntas que eu vou fazer para você, Fernanda, para tentar elucidar um pouco para a galera que está assistindo. A primeira é o seguinte: por que chamar o rejeito de xelita de adsorvente natural? Eu acho que isso é uma das coisas que talvez, não sei se alguém passou isso na cabeça, porque como é um rejeito, por que ela está chamando de adsorvente natural? E a outra, por que é tão importante essa pesquisa? O que ela tem de especial, essa pesquisa? Né? Porque essa pesquisa ela tem uma justificativa importante. Né? Então, eu queria que você frisasse um pouco isso também, e essa questão de por que a gente está chamando a xelita de adsorvente natural. Então, a gente considera ela um adsorvente natural, né, esse rejeito, porque, segundo lá, né, o artigo que eu citei para vocês, na classificação, para não ser natural, ele teria que passar por um processamento, um processamento específico para a dissorção, porque, na verdade, o rejeito ele passa por um processamento, mas não é para isso, né? Então, teria que ser feito para dissolver fosfato. E não foi o nosso caso, né? A gente pegou o material lá do jeito que ele estava, por isso que a gente considerou natural, né? Do jeito que ele foi disposto lá, a gente coletou e fez esse teste. E ele era disposto mesmo a céu aberto lá, inclusive na mina. Então, por isso que a gente considera ele natural, porque não tem nenhuma modificação específica para a distorção de fosfato, como tem a BML, né? A bentonita, eles adicionam o lantânio, porque o lantânio justamente ele vai fazer essa ligação aí com o fosfato, que eles consideram até indissociável, que não vai se dissociar. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Porque ela não passa, né, por nenhum processo químico como a bentonita modificada com lantânio passou, né? Então, um processo químico que modifique, né, ali a sua estrutura, né? Então, por isso que a gente considera como material natural, apesar de ser um rejeito, né? Sim. E a outra pergunta que eu falei rapidinho, né, lá no início. Como eu falei para vocês, esse material, né, a bentonita, ele é muito caro, na casa aí dos milhões. Então, se a gente já não tem investimento aqui para fazer coisas básicas, como dragagem de sedimento, imagine para a gente aplicar um material como esse. Ele é eficiente? É. Ele é top? É. Mas a gente não tem viabilidade financeira mesmo de aplicá-lo aqui. Então, a gente resolveu investigar aí essa questão dos adsorventes naturais por isso, como uma forma de baratear e a gente conseguir uma coisa mais viável para o nosso semiárido. Imagina no semiárido, né, que já é tão esquecido, que as pessoas não ligam muito e que a gente tem uma predominância de ambientes eutróficos. E aí, lembrei de uma coisa que eu ia falar, acabei esquecendo, sobre a minha pesquisa, né? Como sempre, não foi o plano inicial. Eu ia trabalhar, nem lembro com o quê, Flock em 5, Flock em Lock de alguma coisa, e aí não deu certo. E aí eu fiquei meio, tá, vamos pensar em alguma coisa. E aí na disciplina de Karina, a minha mente foi abrindo um pouco para isso, e quando eu conversei com ela e com Vanessa, elas disseram, olha, a gente já quer fazer isso faz um tempo. Vamos fazer? Vamos fazer. E aí era assim, uma coisa 100% nova. Inclusive tem coisas que tá aí no artigo que a gente já sabe que não vai dar certo, mas que foi algo muito novo. A gente não tinha nem noção de onde pegar esse solo. A gente pensou assim, vamos procurar cerâmica, porque cerâmica tem material argiloso e a argila dissolve. Pronto. E aí foi assim que a gente foi. Então foi algo muito inicial, muito tateando aí no novo mesmo, mas a gente conseguiu. Então também não tenho medo aí de se arriscar no novo. O meu doutorado, eu acabei não falando, eu continuo trabalhando um pouco nessa temática, mas agora o meu foco é como esses materiais estão afetando o plâncton, né? O fitoplâncton, o zooplâncton, porque tem pouca coisa na literatura. Então, para mim também é algo novo. Eu nunca tinha trabalhado com organismo. Eu era gestora, fui para o mundo dos engenheiros. Aí, quando eu cheguei no mundo dos engenheiros, não, vou para a ecologia. Então, que vocês também estejam abertos a isso. As coisas não vão ser exatamente do jeito que vocês pensaram quando vocês entraram. Claro que eu não estou dizendo que, mas vocês estão odiando, mas sigam. Não.
mas estejam abertos a isso, né? A aprender coisas novas. Eu acho que, na verdade, a gente está numa pós-graduação para isso, né? Para sair dessa zona de conforto e aprender coisas novas. Se a pessoa está aqui só por mais do mesmo, eu acho que não acrescenta muito. É isso mesmo, e por isso que é tão importante, né, essa etapa de projeto, essa etapa de delineamento experimental, né, que o pessoal está fazendo agora, né? Alguém teria outra pergunta? Pessoal tudo tímido, pessoal tímido. Quer escrever a pergunta e eu leio a pergunta? Uma das coisas, né, Fernanda, é que esses solos, existem poucos trabalhos, mas existem trabalhos na literatura mundial com solos naturais, né? Não com esses que Fernanda trabalhou, mas com outros solos naturais. Então, há uma tendência também, no cenário internacional, de tentar realmente ir para um caminho mais sustentável, um caminho mais barato, exatamente para poder não vai conseguir a eficiência de 100%, como é uma argila modificada para tal fim, mas conseguindo uma porcentagem relativamente elevada e que seja eficaz dentro do processo, né? A Rayane levantou a mão novamente. Pois não, Rayane? Tenho mais uma pergunta. Assim, os solos, né, eles tinham ferro também. Qual foi o comportamento do ferro, assim, na absorção do fósforo? Ele absorveu? Então, a gente acredita que absorveu porque a gente estava trabalhando com ambientes óxicos, né? Os Sim. nossos tubinhos, eles tinham oxigênio. A gente até tentou fazer com anoxia, mas como a gente colocava numa mesa agitadora para dissolver, não tinha condição. A gente colocava em 0 e no outro dia já estava 5. Então, a gente até tentou. Então, como estava um ambiente óxico, a gente acredita mesmo que eles ajudaram no processo de absorção. Mas, como eu falei, né, no ambiente, provavelmente, né, poderia haver aí a dissociação e a liberação do fósforo com o ferro. Sim, tá certo. E outra coisa, só rapidinho. Em relação às substâncias úmicas, no caso, elas só dissolveram o fósforo também. Não, na verdade, elas ocupam o lugar que o fósforo iria ocupar na argila, por exemplo. Se tem lá a carga positiva e o fosfato iria entrar aqui, ele não vai mais. Quer dizer, pode entrar e pode não entrar, porque as substâncias úmicas ela vai competir com o fosfato. O fosfato ele tem cargas negativas e as substâncias úmicas também. Então tem essa questão aí da competição. Mas existem trabalhos na área de solos que diz que a matéria orgânica, né, não as substâncias úmicas, a matéria orgânica também possui algumas cargas positivas e pode se ligar ao fosfato, mas via de regra não é o que acontece. Ah, sim, tá certo. Entendi. Obrigada. A questão é que, por isso que a gente teve que fazer uma remoção também, né, das substâncias úmicas, porque elas atrapalham, na verdade, o processo de absorção de fosfato. Como ela é competidora pelo sítio, né, então acaba atrapalhando, né, esse processo. Sim, tá certo. Isabela, que é a dona aí das substâncias úmicas, que ela vai trabalhar com substâncias úmicas, não quer fazer nenhuma pergunta, Isabela? Não, professora, eu estou só escutando por enquanto. Parabéns, viu, Fernanda? Excelente trabalho. Obrigada. E sua postura, assim, garota de sucesso, né? O primeiro sucesso apresentador, hoje ainda tem os meninos, mas muito bom você partilhar isso com a gente. Sim, outra observação importante. Eu sou sofredora agora no doutorado sem bolsa igual vocês, então eu entendo o sentimento de vocês, não estou aqui falando só um monte de coisa bonita, então eu sei o que vocês estão passando para viver esse momento de pós-graduação sem bolsa, e sei que também é diferente, né, do que vocês vão viver, mas que vocês deem o melhor, né, independente se o seu melhor é X e o do outro é Y, enfim, cada um tem o seu jeito de dar o seu melhor e de aproveitar, mas é isso. Infelizmente, Fernanda é sem bolsa, né? Mas vamos que vamos, Mas né, a gente Fernanda? Na segue luta. aí, a Segue gente na segue luta aí fazendo aí. ciência e sigamos todos juntos. E sigamos, né? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então, Fernanda. Vamos lá, Pedro. Pode perguntar, meu querido.
Boa tarde a todos. Parabéns pela apresentação, Fernanda. Sei bem, né, o sofrimento que foi a pesquisa, que, para quem não sabe, eu era secretário, né, do programa de pós, e aí a gente tinha contato constantemente. Mas a pergunta é uma pergunta simples, que eu gostaria de fazer, é se há intenção, por exemplo, de levar esse estudo para os órgãos gestores, e se há mais alguma coisa a aprimorar para que essa técnica, né, já que você falou da problemática, do custo e tudo mais, para que essa técnica ela seja efetivada, de fato, né, melhorando assim a gestão dos ambientes aquáticos. Então, interesse a gente sempre tem, né? O difícil é ver o interesse do outro lado. Mas primeiro, na verdade, a gente precisa trabalhar mais um pouquinho para poder mandar isso aí. Por exemplo, a gente testou isso em água destilada, né? E aí o trabalho de Marina, que foi uma outra mestranda do grupo, ela testou isso em água dos reservatórios. E aí o resultado já foi diferente. Já não foi do mesmo jeito, porque aqui eu não estava vendo nenhum interferente da água, né? Tava água lá pura e seca. Pura e seca não, mas enfim, tava água lá. E aí, o trabalho de Marina já mostrou que a gente precisa ir além. Então, na verdade, eu acredito que nesse momento nós nem vamos mais utilizar esses solos específicos. Nós vamos procurar outros solos para que na água dos reservatórios eles tenham resultados melhores. E aí sim, né, de antemão, quando a gente vê que esses solos eles conseguem realmente absorver bem na água dos nossos reservatórios, conseguem sedimentar a biomassa da água dos nossos reservatórios, aí sim a gente possa levar, por exemplo, para órgãos gestores com mais certeza e afirmando aquilo que a gente está falando, né? Porque o meu trabalho ele foi muito inicial. Então, na água destilada, a gente tem uma situação bem controlada, né? E a gente já não conseguiu explicar tudo. Mas é isso, a gente precisa testar eles em água, mostrar que eles são eficientes nas águas dos reservatórios, para aí sim conseguir levar. E aí, quem sabe, né? Vamos rezar e trabalhar para isso. Na verdade, a Fernanda continua nessa temática, né, do doutorado dela. Carlos também está trabalhando um pouco em relação a isso também no doutorado. Mas a questão, eu acho que ainda, além ainda de dar certo na questão da absorção e no controle da biomassa, ainda vem a pergunta que é uma das perguntas do doutorado de Fernanda, que é se isso vai fazer algum dano para a biota, porque aí é outra coisa. Então, sempre tem várias etapas para a gente ainda elucidar, mas o caminho é esse, né? O caminho, por exemplo, se a gente não faz com água destilada, faz direto na água natural, a gente não sabe se aquele solo por si só ele absorve, né? Então tem que fazer em água destilada primeiro. Aí funciona, aí vai para a etapa da água natural, né? Aí funciona, aí vai para a etapa de fazer com coagulante, né? Enfim, fazer as etapas da geoengenharia, né? Funcionou? Como é que isso causou ali na biota? Causou algum dano para a biota ou a biota ficou bem relacionado com isso? Né? Então, está indo, né, degrau a degrau, né, nesse caso. Quem sabe ao final aí da minha tese a gente não tem uma coisa bem mais concreta, né? Juntando com a de Carlos, com a de Thaís, aí todo mundo a gente tem uma resposta bem elaborada. Obrigada, Pedro, pela pergunta. Então, se ninguém mais tem pergunta, então, Fernanda, muito obrigada por você compartilhar um pouquinho aí do teu trabalho, da tua experiência, né, do teu momento vivenciado no mestrado, que a galera está hoje vivenciando. E obrigada a todos aí que estão assistindo. Obrigada, gente. Vou ficar por aqui agora para assistir os demais.